A história começa com o nosso protagonista principal chamado Hiroshi recebendo aconselhamento sobre o seu futuro após o colegial. No entanto, ele não estava muito animado para abordar o assunto. Mas enquanto isso, seu professor lhe dá todo o apoio e o encoraja a sair um pouco. Ele encontra o Takafumi, que convida ele para o ginásio, mas ele recusa dizendo que já não faz sentido treinar o seu corpo. Enquanto vai para casa, amaldiçoando a realidade, ele se encontra com o Tanishiro e o Mishina, que enchem um saco dele como sempre. Ele passa em uma loja para pegar o seu recém-jogo pré-encomendado que ele fez. Na hora de pagar, ele descobre que ele estava sem dinheiro, o que significa que ele acidentalmente deu ao Tashiro mais do que ele estava acostumado e agora ele está sem dinheiro. Então ele não pode mais comprar o jogo que ele desejava. Então ele entra em outra loja, ele pede à recepcionista o jogo que ele quer, mas ela começa a rir porque ele pediu a parte 22 que acabou de ser lançada. Ela não vai dar. Ela o desencoraja, dando razões pelas quais ele não deveria comprar o jogo. Então Hiroshi decide ir embora. Ela o impede e revela que ela tem um jogo pra ele que custaria 10.000 ienes. Então ele compra esse jogo depois que ela entrega pra ele. Mas ele percebeu que esse não é o jogo que ele pediu e ele pede seu dinheiro de volta. Mas ela consegue convencê-lo que o jogo é muito realista e vale a pena jogar. Depois de chegar em casa, ele imediatamente entra no jogo. Ele é considerado um herói e tem a tarefa de derrotar o Lorde Demônio pela deusa. Ele acorda com a mesma aparência da realidade e observa que o jogo é bem realista mesmo, porque ele pode sentir o toque. O primeiro choque vem depois que ele tropeça e descobre que também pode sentir a dor. Quando uma garota vem falar com ele, ela parecia muito real, então Hiroshi toca no seu menu para confirmar que ele ainda estava em um jogo. O Hiroshi pergunta o nome dela, então ela o lembra que é Alicia, sua amiga de infância. Seu irmão chega e oferece a ele uma amostra das maçãs que ele pegou e ao comê-la, ele descobre que ele também pode saborear a comida. Enquanto conversam, ele pergunta sobre o caminho para o castelo da Flora, porém sua pergunta é recebida com um humor repentino e tenso. Depois que ele escuta que o castelo da Flora é saindo da cidade, ele se move para ir embora, mas o Martin o agarra gritando que ele não vai deixar seu melhor amigo fazer isso. Em lágrimas, o Martin pensa que ele estava com amnésia, então ele explica que a cidade é cercada por um fosso gigante que os protege dos monstros. Ele enfatiza que ninguém pode sair ou entrar, exceto alguns enviados especiais. Após a explicação, ele ainda deseja sair, então Martin se prepara para derrubá-lo. Ele pensa que vai ser como os outros jogos até que ele leva um soco no rosto, fazendo ele sangrar e enlouquecer. O Martin bate nele de novo para que ele caia no chão. Ele tem flashbacks da sua terrível vida real, então ele empurra o Martin que instantaneamente cai e simplesmente morre. Ao ver isso, a Alicia pede calma, então ele corre embora dali. Ela o persegue, mas ele consegue escapar. Em um beco, a Riona, que vendeu o jogo para ele, apareceu diante aos seus olhos. Ela estava como uma fada e o informa o seu apoio. Então ela tenta verificar a sua etiqueta de título, mas fica chocada ao ver que o título dele é um assassino do seu melhor amigo. Ele explica que isso foi um acidente, então ele pergunta como reiniciar o jogo. No entanto, ela diz para ele que não há um botão de reinicialização. O jogo não tem isso, assim como na vida real. Ele já tem um pôster de procurado ali e todos estavam muito cientes de tudo isso que acabou de acontecer. Ele vai comprar roupas novas em uma loja. Embora o vendedor reconheça o Hiroshi, ele garante que não vai denunciá-lo e como resultado, ele aumentou o prêmio mais alto. A Riona sugere que ele encontre o Genji, que é outro humano que também estava jogando o jogo. Enquanto eles procuram pelo Genji na cidade, a Alice o alcança. Ela confessa que ainda o ama e ela se oferece para mandá-lo para a vida após a morte. Rapidamente, ela salta sobre ele com a faca que ele tinha enfiado na boca do Martin. Então o Hiroshi corre pela sua vida de novo. Eles acabam exaustos na montanha, onde o seu título é atualizado para Corredor Assassino Veloz. Em frustração, ele diz a Riona que quer sair porque ele tem escola no dia seguinte. Mas ele não consegue encontrar o menu, então ela diz pra ele que isso é porque ele ainda estava em combate. Então Alicia corre e consegue cortá-lo levemente. Ele reclama o quão errado é pra ele sentir dor em um jogo. Então a Riona diz pra ele que as configurações de dor foram reduzidas e tá tudo no menu. Embora seja diferente da sua vida real, a Alicia se move pra atacar de novo. Então a Riona a interrompe, cutucando seus olhos enquanto Hiroshi corre para um local seguro. Aqui ele é automaticamente tirado do jogo.
No outro dia na escola, ele é informado pelo Takafumi sobre como ele foi enganado para comprar um jogo realista louco, onde você pode sentir dor. Ao escutar isso, o Takafumi comenta que deve ser muito bom o jogo mesmo, muito real. E quando o Hiroshi chega em casa, ele volta ao jogo e ele começa a sentir apenas a dor que ele foi cortado no dia anterior. Ele verifica se há um remédio. Suas propriedades de cura não são como nos jogos normais. Quando ele começa a ter um momento de raiva, um homem se aproxima perguntando se ele é um NPC. Então o Hiroshi supõe que ele deve estar zoado. Ele ajuda a aplicar a erva, falando que levaria alguns dias para suas feridas começarem a cicatrizar. O Genji o leva para o cassino, onde ele lhe oferece álcool, insistindo que ele beba, porque tem gosto de coca. Quando eles começam a conversar, o Genji de repente começa a falar com algumas pessoas que só ele pode ver. Então ele diz ao Hiroshi que ele vai poder vê-los depois de algum tempo. Então é revelado que assim como o Hiroshi, o Genji também matou seu melhor amigo. Ele explica que não foi um acidente, ele realmente usou suas habilidades de judô para matar o seu melhor amigo de infância. O Genji explica que no jogo suas estatísticas são uma medida da sua vida real. Ao escutar isso, o Hiroshi pensa que seria impossível para ele terminar o jogo. Então o Genji acrescenta que alguém que parecia um estudante do ensino médio já fez isso. O Genji decide ajudar o Hiroshi e o denuncia em público, porque ele tem que passar no interrogatório para seguir em frente. Os guardas da cidade chegam com um mandato de prisão, então ele tenta fugir, mas o Genji o para com facilidade. Ele ganha o dinheiro dos guardas da cidade porque ele cooperou. O Hiroshi tem que passar pela cidade e os civis começam a apedrejá-lo. Ele se lembra da deusa o chamando de herói e diz ao chefe para libertá-lo imediatamente, dizendo que ele é na verdade um herói. Porém, o chefe não se comove, afirmando que ele não é o único que afirma ser um herói aqui. Depois disso, o Hiroshi estava preso na cadeia. Ele tenta sair do jogo, mas o menu diz que ele não pode no meio de um evento. Depois de várias horas dele tentando de novo, ele não consegue. Ainda mostra que ele não pode sair. Quando ele tenta fazer xixi, ele fica assustado depois de ver o fantasma do Martin. Ele começa a caçá-lo, dizendo que ele tem que se lembrar da sua promessa de infância. Ou então, ele vai continuar vomitando sangue nele. O Hiroshi começa a gritar por ajuda e terror. Logo depois, uma ruiva aparece e solta ele da sua cela. Enquanto eles caminham, ela se apresenta como Misarisa e o leva para uma sala onde ela diz para ele se deitar e fechar os olhos. Ele começa a pensar em coisas erradas nesse momento. No entanto, quando ele abre os olhos, ele estava completamente amarrado e a Misarisa o informa que ela estava prestes a agredir ele. Ela mostra para ele uma serra gigante que ela pretendia usar nele. Então ele começa a gritar. A Ryona aparece de repente e o incita a suportar aquele ataque para limpar o seu nome. Quando ela começa o processo, ele acaba se molhando de medo e dor. Antes que a Misa possa continuar seu trabalho, o chefe chega e revela que o interrogatório acabou. Naquele momento, seu título muda, revelando que ele de fato foi salvo. E quando ele é solto, ele imediatamente se desconecta, prometendo nunca mais voltar nesse jogo de novo. Em uma memória, o Hiroshi relembrou o dia do seu evento de corrida que foi na sua escola e ele participou. A caminho do banheiro, ele foi abordado por um jornalista desportivo que reconheceu ele como um ex-campeão olímpico. No final da conversa, ele diz ao Hiroshi para fazer o seu melhor. E à medida que os competidores se posicionam, ele fala com seu rival que parece mais competitivo do que o normal. A corrida começa com ele em um início lento. No entanto, quando ele fecha a lacuna, ele tropeça e cai. Ele se mija ali porque ele acabou não usando o banheiro quando deveria. Depois de trocar de roupa, a sua irmã, que se chama Kaeda, tenta animar ele, mas ele acaba sendo hostil com ela. O homem o reencontra e dessa vez ele diz que ele tem uma força mental bem fraca, já que ele não consegue atuar sob pressão. No presente, a Kaeda reclama que o Hiroshi grita a noite toda durante os jogos, e isso a distrai dos seus estudos. Porém o Hiroshi informa pra ela que ela não precisa mais se preocupar com isso, já que ele estava desistindo do jogo. Ela começa a insultar ele e conclui que ele só estava desistindo porque ele não consegue vencer o jogo. Depois, ele vai na loja da Ryona querendo vender o jogo terrível que ele estava nas mãos. Mas ela diz pra ele que ele não vai conseguir vender pra ela por nenhum preço. Em vez disso, ela pergunta se ele conhece uma pessoa chamada Absorburu Kamui. Ela reproduz uma fita do jovem bem-sucedido que afirma em uma entrevista que o jogo ajudou a mudar a sua vida. O homem acabou sendo o Kamui, o único jogador que terminou o jogo. Ela então mostra ao Hiroshi um passo a passo feito pelo Kamui. Quando ele abre o guia, o conteúdo acaba sendo cheio de insultos e vídeos dele xingando os leitores.
No guia, ele instrui o Hiroshi sobre rotinas de exército e sobre o seu amigo de infância assassino. Ele diz a ele que o truque é encontrar uma maneira de alcançá-la sem lutar. Depois de fechar o guia, a Ryona diz pra ele que se casaria com a próxima pessoa a terminar o jogo. No entanto, o Hiroshi não cai nos seus truques. Ela então o convence com seu chamado feminino, seu charmezinho. Então, ele finalmente se conecta para retornar de onde parou. O chefe conduz o Hiroshi por uma passagem subterrânea que os leva à mansão da rainha. Lá dentro, ele se encontra com o capitão dos guardas da cidade chamado Tesla, que o incentiva a jantar com ele. O Tesla revela que ele mesmo investigou a cena e descobriu que a morte do Martin foi um acidente, então o Hiroshi é absolvido de tudo. Quando o Hiroshi vai para casa, os habitantes da cidade o apedrejam em descrença da sua inocência. E depois de evitá-los, a Ryona diz a ele que ele precisa obter dinheiro para obter ferramentas. Ela sugere para ele que ele roube de algumas pessoas fracas, mas ele se recusa a fazer isso. Então ele acaba em um escritório obscuro, onde os empregos podem ser dados a praticamente qualquer pessoa. O Hiroshi é bem exigente com as opções de trabalho, e a proprietária fica bem zangada com ele e eventualmente volta pro Genji na esperança de pedir dinheiro emprestado a ele. No entanto, eles não se dão bem, então o Genji se recusa a lhe emprestar qualquer coisa. Quando eles entram em uma briga, o Genji puxa o seu soco inglês, mas o Hiroshi consegue evitar ele e puxar o seu cabelo com muita força. Naquele momento o fantasma do Martin aparece de novo e enlouquece o Hiroshi. Logo após isso, o Genji também experimenta algo parecido. Isso faz com que eles resolvessem suas diferenças, então o Genji acaba dando a ele algum dinheiro. Uma vez fora, o Hiroshi escolhe uma loja chique para fazer compras. A atendente se apresenta como Melissa e o Hiroshi encomenda 2 bombas de fumaça que são vendidas por 20 galões cada. No entanto, a Melissa decide vendê-la por um total de 50 golds. Depois de perceber a sua situação, ela também força ele a pagar uma taxa extra por escolher comprar lá. O Hiroshi volta para casa para recuperar a sua espada, mas uma vez lá dentro, a Alicia estava esperando por ele. Então, ele rapidamente usou a bomba de fumaça, mas nada aconteceu porque ele não acendeu o pavio. Aproveitando a oportunidade, a Alicia ataca ele. Mas ela é subitamente bloqueada por alguém que é revelado ser a Arisa. Apesar da sua presença, a Alicia ainda ataca o Hiroshi. Quando as 2 garotas começam a lutar, Alicia se revela ser muito poderosa, com muitas facas extras. Ela consegue derrubar as facas das suas mãos, mas a Alicia atinge com os pés e a deixa inconsciente com um chute poderoso. Lembrando o conselho do Kamui, o Hiroshi não corre mais. Enquanto ela vai para atacar ele a toca nos peitos, esperando que ela fique envergonhada. Mas em vez disso, ela o chuta e o derruba. O Martin aparece enquanto a sua irmã tenta matar o Hiroshi. O Hiroshi pensa rápido e confessa que a ama. Isso faz ela parar na hora. Então, ela parece confusa e desorientada. Ela acaba indo embora, fazendo o Hiroshi se sentir triste sobre como ele tratou a Alicia. Após a situação, ele vai para uma árvore gigante, onde o Martin aparece para ele. Ele pede desculpas ao Martin e, como resultado, seu espírito é forçado a ir para a vida após a morte. Naquele momento, ele obtém memórias da sua infância juntos, quando eles prometeram serem melhores amigos para sempre. Logo após isso, a Ryona chega. Então eles planejam o que eles vão fazer a seguir. No entanto, eles percebem a cidade e ela estava pegando fogo. Eles correm para lá e encontram tudo um caos. Um homem o empurra para o lado para correr para um local seguro. Então ele entra em uma oficina de ferreiro para consertar a sua espada. Mas ele revela que não tem tempo para isso desde que os goblins invadiram a cidade. O Hiroshi começa a remover a ferrugem da sua lâmina sozinho, mas ele fica frustrado porque estava demorando muito para conseguir. Ele tenta sair com a espada enferrujada, mas a Ryona o impede, dizendo que ele morreria se fizer isso. Ela revela que algo terrível acontece se o Hiroshi morrer no jogo. Então o Hiroshi na hora entende que se ele morrer no jogo, ele também vai morrer na vida real. Tava muito perdido, mas ela manda ele se acalmar um pouco, dizendo que esse não é o caso. Ela revela que o jogo e o console dele quebrariam quando ele morresse no jogo. Aqui, ele entende por que esse jogo é evitado pela maioria das pessoas. Ela sugere que ele saia para ver o passo a passo do Kamui, mas o Hiroshi implora para dar uma olhada nos goblins antes de sair. Quando ele descobre que uma garotinha está por perto para ser atacada por um goblin, ele instantaneamente tenta correr para ajudá-la, mas a Ryona puxa ele de volta, insistindo que ele não precisa arriscar a sua vida por um NPC. Nessa hora, felizmente, os guardas da cidade chegaram para proteger a criança, mas os goblins derrotam eles facilmente, até arrancam os braços deles.
Após a derrota de todos os guardas, a Ryona distrai os Goblins para que o Hiroshi possa pegar a criança para escapar. Porém, ele encontra outro Goblin na frente dele. Então, ele deixa a garota correr por um beco, mas um Goblin consegue passar despercebido. Ele a persegue, e o Hiroshi tem que correr atrás dele o mais rápido que ele pode. Ele de repente ganha uma explosão de velocidade que ele usa para salvar a garota. Embora ele tenha salvado a criança, os Goblins os alcançam, mas dessa vez o Tesla aparece. Ele mata o Goblin instantaneamente com um raio. Depois que a garota é levada para longe, o Tesla oferece ao Hiroshi um emprego como mercenário, o qual ele aceita instantaneamente. Depois disso, ele sai do jogo. No dia normal dele na escola, o Takafumi percebe que ele parece mais feliz do que o normal. Ele diz que ele estava reclamando do jogo porque adora o jogo. Em casa, ele assiste o passo a passo para saber como sair da vila. Foi explicado todas as opções disponíveis, terminando com o fato dele poder entrar na guarda municipal. Esse é o caminho mais difícil de fazer o jogo. Ele sai com o Tesla, que o informa que eles devem cumprimentar a rainha antes de ir para o campo de treinamento. No palácio, a rainha de repente abraça ele desejando um adeus. Agora no treinamento, o Tesla apresenta dois outros recrutas chamados Granada e Paulo. Logo depois foi mostrado aos novos recrutas seus alojamentos. Lá o Hiroshi encontra seu uniforme. Então ele diz a Ryona para sair enquanto ele se troca. Depois que eles vão para o campo de treinamento, eles encontram o chefe que se apresenta como sendo seu instrutor. Ele é abordado por uma garota chamada Kate, que também gostou dele. Ele começou seu treinamento, mas aparentemente ele é muito amador nos seus ataques. Ele é derrotado facilmente, então todos comentam sobre o quão fraco ele é. Porém, o Granada derrota facilmente o Amos. Então, ele termina a sessão de treinamento. Depois disso, todos o evitam porque ele estava incrivelmente fraco. No dia seguinte, ele chega atrasado para o treinamento. Ele implora o Amos para ensiná-lo, mas ele já perdeu a esperança nas suas habilidades, dizendo que ele não tem talento e que não há nada que 5 dias de treinamento possa fazer por ele. Depois disso, a Kate se oferece para ajudá-lo, então ele consegue passar do segundo dia. No terceiro, ele tá indo para cima do Granada para uma batalha simulada, mas ele é facilmente derrotado, como esperado. Eles dizem para ele desistir, que isso não é para eles, ou ele vai ter que começar a pagar eles também. Mais tarde o Hiroshi foi ao consultório do conselheiro que a Ryona sugeriu e ele reclama que estava sendo extorquido e zombado. O conselheiro também recomenda que ele desista. Ao sair de lá, ele encontra com a Kate, que lhe diz que o conselheiro é na verdade um médico e que apenas trata ferimentos e doenças. Ela sugere que ele se volte para Deus em orações se ele tiver com algum problema. O Hiroshi vai até a igreja pensando que é uma missão no jogo. Aqui ele conhece uma freira que o encharca com uma água como uma forma de limpeza, mas ele acaba pegando resfriado. Como resultado, no quarto dia, ele ainda é espancado pelo pessoal. Eles tentam extorquir ele de novo, mas ele não lhes dá nenhum dinheiro. Então, o Paulo o desafia para um duelo que eles começam logo. O Hiroshi estava sendo espancado impiedosamente e a Kate chama o Amos para intervir, mas ele descarta tudo como parte do treinamento. Já que o Hiroshi e a Kate são amigos, o grupo tenta intimidar ela também, então ele nega conhecer ela bem na frente deles. No último dia, há uma comoção ali pela manhã porque o Granada não estava conseguindo encontrar a sua bota. Ele é informado mais tarde que foi encontrada em uma água fedorenta. Depois, a sua espada também desapareceu. Seus companheiros soldados começam a rir dele. Todos o ajudam a procurar por ela, mas não está em lugar nenhum. Mas depois de um tempo, eles encontram a espada em uma pilha de cocô de cavalo. Ele ataca o Hiroshi acusando ele de ser quem estava perturbando ele, mas os outros ficam do seu lado. Aqui acontece outra comoção e a enfermeira explica que a sua calcinha desapareceu, mas eles conseguem encontrá-la rapidinho. Ela lamenta como a sua privacidade foi invadida. Então os outros soldados culpam o Granada porque encontraram nas coisas dele. Eles o chamam de pervertido com cara de doente e até mesmo o Paulo repudia por isso. Depois disso, o Amos anuncia que o Granada decidiu deixar de ser guarda, mas nessa hora o Tesla chegou segurando uma carta afirmando que a pessoa que roubou a espada do Granada foi o Amos, e a carta foi escrita pelo Paulo. O Tesla pergunta sobre a conduta do Amos como instrutor, então a Kate revela que eles estavam intimidando o Hiroshi enquanto ele não podia fazer nada. O Tesla dispensa o Amos das suas funções, então a Kate e o resto do grupo pediram desculpas ao Hiroshi. Naquela noite, a Ryona revela que ela foi a pessoa por trás de tudo isso. Ela também revela que conheceu o Kamui no jogo há 10 anos.
Ele era tão majestoso que ela o convidou para sair, mas ele recusou, dizendo que não gosta de mulheres com olhos caídos. Então ela jurou se vingar, fazendo outra pessoa terminar o jogo. Ele deslogou apenas para encontrar a Kate no seu quarto. Ela parece preocupada, mas mente que não gostaria que ele morresse no jogo, porque ele vai envergonhar a família. Na próxima vez que ele entra, 2 novos se juntaram a eles, Arisa e Alicia. O Tesla manda o Hiroshi para patrulhar o Distrito Leste, mas aqui é onde o Genji fica. Ele também ordena que ele leve a Arisa e a Alicia juntos com ele. Eles saem para patrulhar conforme as instruções, mas o Hiroshi é muito cauteloso com a Alicia. Enquanto eles caminham, eles encontram um ladrão que empurra o Hiroshi para o lado, mas ele é derrubado instantaneamente pela Alicia, que corta suas mãos. Eles questionam o ladrão, que confessa ser atraído para roubar eles. Então eles rastrearam o chefe desse ladrão até um cassino. Aqui eles encontraram muitos patifes, com quem eles estavam se envolvendo ali em uma briga. O Hiroshi tenta libertar o refém, mas acontece que o Genji é o chefe do grupo. Ele pega o Hiroshi como um refém e começa a apertar ele. No entanto, ele começa a se libertar e diz aos outros para deixá-lo lidar com o Genji. Mas antes de começar a batalha, a Alicia dá um soco no estômago dele, dizendo que eles precisam acabar com a farsa. Depois disso, eles prendem o Genji e a sua gangue, mandando eles para a prisão. O alerta para uma invasão Goblin aconteceu. No entanto, Hiroshi estava com o estômago doendo, então ele vai usar o banheiro. Lá dentro ele encontra um Goblin espiando ele, mas Arisa chega para salvar ele. Ela também confessa que ela também estava espiando ele, e na hora ele saiu com a Ryona para se encontrar com o Tesla e os guardiões que estavam prestes a enfrentar os Goblins. Eles começam uma batalha com os guardas, facilmente se tornando alimento para os Goblins. Então apenas o Tesla consegue defender contra eles, até que a Arisa chega e atrás dela estava a Alicia. Ela corta um Goblin facilmente e conforme a batalha continua, a Kate também vem com um relatório de que um Goblin poderoso quebrou o portão e estava se aproximando da mansão da rainha. Chegando ao local, o Hiroshi encontra um Goblin gigante de um olho causando muitos estragos. O Tesla envolve o Goblin e o Hiroshi fica assistindo com medo. Então a Arisa e a Alicia chegam para tentar se juntar ao Tesla, mas ela leva um chute no estômago e fica inconsciente. Ao ver isso, Alicia entra correndo e a luta deles fica ainda mais tensa e acelerada. Alguns soldados trazem uma gaiola com goblins capturados que torna o Goblin caolho muito bravo. Então o Tesla corta ele e o Hiroshi estava preocupado com o aviso do Kamui. Ele diz ao Tesla para não acabar com o Goblin ainda. O Hiroshi revela que o Tesla estava tramando algo. No entanto, ele rapidamente mata o Goblin e a rainha sai da sua mansão. Ela revela que eles usam os Goblins para colocar medo nos cidadãos e também manter outras nações fora do seu reino. O Tesla mata os guardas restantes, afirmando que ele também tem que matar o Hiroshi, desde que ele sabe de todo esse segredo. O Tesla se prepara para atacar ele com um movimento muito avançado, mas quando ele faz isso, a Alicia corre para pegar a sua lâmina e o Hiroshi a segura em desespero, mas ela morre com um sorriso no rosto. Logo depois, enquanto o Tesla se prepara para atacar de novo, o Hiroshi consegue desviar a sua lâmina e faz isso muito rápido, surpreendentemente se lembrando das palavras do Kamui que revelaram para ele o único truque do jogo. Para fazer isso é a determinação avassaladora de não desistir. Ele finalmente desbloqueia o seu poder que ele usa para lutar de igual para igual com o Tesla, e eventualmente ele consegue um espaço para esfaquear ele, mas sua espada se parte em duas enquanto o Tesla tenta acabar com ele. Ele tem uma visão do Martin que se oferece para ajudá-lo na sua batalha. A espada do Tesla se quebra e se transforma em uma lâmina mágica. Ao ver esse desenvolvimento, o Tesla cobra por seu ataque de raio final. Embora o Hiroshi estivesse preparado, a rainha vem por trás dele e enfraquece ele, derrubando ele pelo joelho. Então ele é desconectado porque ele perdeu. No telefone, ele diz para Ryona que o seu console também queimou, mas ela se oferece para deixar ele alugar o dela. Mas só então o novo conteúdo é exibido ali. Mas para sua sorte, ele continua o jogo antes dele morrer. Então ele fica bem motivado. Ele começa a treinar o seu corpo correndo. Na escola, o Takafumi diz a ele que mudou de lote e naquele momento os valentões tentam extorquir ele de novo. Mas o Hiroshi se lembra do Tesla tentando esfaquear. Então ele grita que iriam matar e isso assusta os valentões. Eles finalmente o deixam em paz. Depois da escola, a Ryona se encontra com ele para lhe entregar o novo console, e então ele volta para casa para continuar o seu jogo.